Olá, turma do quarto ano. Aqui é a professora Fabíola, professora de Educação Física, que está com vocês dentro dos conteúdos online. A gente está no livro 2, no capítulo 2, que é Esportes de Invasão. A gente já falou sobre a modalidade esportiva de basquetebol, Tem algumas brincadeiras lúdicas que o basquete tem. E hoje a gente vai falar sobre o esporte de invasão, que é o futebol, Aqui tem algumas brincadeiras lúdicas que a gente pode complementar para vocês fazerem em casa, mas a gente vai falar um pouco sobre o histórico do futebol, O futebol do Brasil, vamos aprofundar esse conteúdo. O futebol já foi um ritual de guerra, mas o modelo que conhecemos hoje foi organizado na Inglaterra em 26 de outubro de 1863. Essa é a data da fundação da Football Association. Em Londres, no Brasil, Charles Miller introduziu oficialmente o esporte em 1894. No Rio de Janeiro, a prática, contudo, é muito antiga, com os registros da China, Japão, América pré-hispânica, Grécia, Roma e Itália. A linha ilustra um pouco como era a antiga bola, do futebol de campo. O futebol no Brasil a primeira agremiação que teve futebol, incluído foi o Clube Brasileiro de Cricket. Isso aconteceu em 1880, no Rio de Janeiro, mais precisamente na área delimitada pelas ruas de Carlos de Campos, Pinedo e Macedo, no Flamengo. Da data de fundação até 1886, o clube atraía por volta de 3.000 pessoas. Foi, contudo, o brasileiro descendente de ingleses Charles Miller que introduziu oficialmente o futebol no Brasil. Miller nasceu em 1874 e em 1894 retornou ao país da Inglaterra, onde fora estudar. Na bagagem, trouxe 2 bolas de futebol, 2 uniformes completos, uma bomba e uma agulha, que é a bomba de encher a bola. Na mesma época, o professor alemão, fundou em São Paulo o Esporte Clube Germânia, hoje Pinheiros, e o carioca Oscar. Funda o Fluminense Futebol Clube. Cox organizou em 1º de agosto de 1901 a primeira partida de futebol do país no Rio Cricket e Associação Atlética em Niterói. Em campo, uma equipe de brasileiros enfrentou um time de jogadores ingleses. A partida terminou empatada em 1-1. A partir de então, Miller e Cox passam a incentivar a criação de clubes em São Paulo e Rio de Janeiro, que promove partidas e disseminam o esporte pelo país. As primeiras ligas brasileiras de futebol. As ligas do esporte são fundadas primeiramente em São Paulo em 1901. O Rio de Janeiro forma a sua liga em 1905 e em 1915 já são registradas ligas na Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Em São Paulo e Rio de Janeiro iniciou a partir de 1915 uma intensa disputa para representar o futebol brasileiro no exterior. Cada um deles cria sua própria entidade, a Federação Brasileira de Futebol em São Paulo e a Federação Brasileira de Esporte no Rio de Janeiro. O impasse foi resolvido pelo embaixador Lauro Severiano Müller, com a criação da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, em 6 de novembro de 1915. A Confederação Brasileira de Desportos foi conhecida oficialmente pela FIFA, Federação Internacional de Futebol, 2 anos depois, em 1930. Ocorre a primeira Copa do Mundo e disputada no Uruguai, que foi campeão. Na ocasião, a equipe brasileira ficou na 6ª posição. A primeira conquista do Brasil aconteceu somente na sexta Copa do Mundo na Suécia, em 1958, quando a seleção brasileira venceu o time da casa por 5-1. Os destaques eram os jogadores Pelé, que tinha 17 anos na época, e Garrincha. O esporte era proibido aos negros.
No início, o futebol era proibido aos negros recém-libertos em 1888 e somente em 1988 a Federação Brasileira de Esportes autorizou os clubes e entidades regionais que aceitarem negros. Historiadores apontam que o governo e os clubes justificaram a medida para evitar manifestações racistas na época. A primeira equipe a permitir negros foi o Clube de Resgate Vasco da Gama, que conquistou o Campeonato Carioca em 1923. O sucesso do Vasco incentivou outros times a também aceitarem negros no quadro de jogadores. E aqui é uma das, jogos atuais, ilustrando um pouco o nosso time brasileiro, que é o Neymar, aqui outra, ilustração do futebol, Acho que todos conhecem a modalidade esportiva do futebol. Aqui são as jogadoras brasileiras, que é a Marta, ilustrando um pouco sobre a modalidade esportiva. Tá aqui elas, nossas guerreiras, mulheres do futebol. E aí, dentro do futebol, a gente vai falar um pouco sobre as regras, certo? Nas regras, a gente tem sobre os jogadores e sobre a bola, Eu vou falar um pouco sobre a bola. A propriedade de medidas da bola, ela será esférica, será de couro ou outro material adequado, terá uma circunferência no superior de 70 centímetros e não no inferior a 68 centímetros, terá um peso não superior a 450 gramas e não inferior a 410 no começo da partida, terá uma pressão equivalente a 0,6 ou 1,1 de atmosferas, E a substituição de uma bola defeituosa, se a bola estoura ou se danifica durante a partida. O jogo será interrompido, o jogo se reiniciará por meio de bola no chão e executada com a nova bola no lugar onde a primeira bola se danificou. O número de jogadores, que aí aqui a gente vai falar um pouco. A partida será jogada por duas equipes formadas por um máximo de 11 jogadores cada uma, dos quais um jogador, jogará como o goleiro, e a partida não se iniciará se uma das equipes tiver menos de 7 jogadores. Aqui é um pouco. As partidas, no máximo, aqui é um pouco sobre as regras. Vou falar aqui um pouco sobre... Só colocar aqui para vocês aqui. Pronto. Sobre a marcação, do campo de jogo. O campo e o jogo será marcado com linhas. As ditas linhas pertencem às áreas que demarcam. As duas linhas de marcação mais compridas denominam-se de linhas laterais. As duas mais curtas chamam-se linhas de meta. Todas as linhas terão uma largura de 12 centímetros como máximo. O campo do jogo estará dividido em duas metades por uma linha média e o centro do campo estará marcado com um ponto na metade a linha média, ao redor do qual traçará um círculo com um raio de 9,15 metros, certo? Aí tem outras regras aqui, eu estou colocando só o básico mesmo para vocês terem a noção, que são o número de jogadores, a bola, tem as substituições, certo? E os equipamentos, Aí vocês veem os equipamentos dos jogadores. E aí a gente tem um pouco sobre o esporte, os jogos lúdicos adaptados, Dentro dos jogos de futebol, a gente tem as brincadeiras lúdicas com o futebol. Então, podemos utilizar essas brincadeiras, que é o futebol, certo? Que a gente tem no nosso capítulo do nosso livro. Vocês têm que vivenciar, uma modalidade esportiva, bolas de borracha, ou aquelas de leite, e os coletes, Para isso a gente precisa de uma equipe para fazer esse jogo do futebol. E aí aqui
essa brincadeira, certo? A gente pode, depois dessas vivências dentro da quadra, certo? Porque a gente precisa de uma equipe para fazer esse jogo, né, da modalidade. Eu quero que vocês façam a ficha de atividade da página 149. Lá dentro da ficha, vocês vão escrever as regras que você criou para o jogo do futebol. O futebol é uma brincadeira, eu vou explicar mais ou menos como é. Vou explicar como eu tenho aqui, como é que vocês vão criar essa brincadeira, certo? O futebol, deixa eu colocar aqui para vocês. Terá que ter bolas de futebol ou bolas de leite, 4 cones grandes e os coletes. Aí você vai utilizar isso dividindo, né, em equipe do adversário. E aí poderá roubar a bola quando a outra equipe invadir o seu campo, certo? Para tornar o jogo mais dinâmico, comente com eles que a equipe tem 30 segundos para invadir o campo ou chutar a bola ao gol. Então você tem que invadir tomando a bola para atingir o gol, certo? E aí vocês vão criar regras para essa modalidade do futebol. Por exemplo, colocar numerações e só o número 3 pode invadir a área para fazer o gol. Ou não pode colocar a mão na bola, não pode tocar a mão na bola, certo? Só os pés. Dá 3 toques para ter que passar 5 vezes para a sua equipe para atingir o gol. Só pode fazer o gol se passar para essas 3 ou 4 pessoas. Vocês vão criando as regras que você conhece do futebol, certo? E aí eu deixo essa brincadeira para vocês fazerem em casa, para vocês criarem, certo? Fazendo a ficha de atividade. E aí eu deixo o conteúdo para vocês. Um beijo da tia Fabiola e até o próximo conteúdo.